Olá, gente! Bem-vindos! Finalmente voltamos, né? Um tempinho aí de recesso, um recesso necessário, e até para dar um gostinho de quero mais para vocês aí que acompanham a gente no Metanoia com Misael Amaral. A gente ficou um tempinho descansando, revendo algumas questões, mas eu tenho certeza que vai ficar bom pelo seguinte, que como deu saudade, você vai já logo de cara dar like, comentar, enfim. E hoje, pessoal, a gente está voltando, primeiro com pessoas assim, muito queridas e muito especiais para a gente, e que a gente vai conversar, bater um papo de uma temática assim, que é muito sensível, muito profunda, mas também muito necessária. Então, hoje a gente vai falar acerca de como a fé cristã ela lida com as perdas, com as enfermidades, com os momentos em que a vida parece perder o sentido. Como é que faz, né? Então, assim, o podcast hoje está muito especial. Estou com a minha mãezinha aqui de Petrópolis, Helenice Carvalhais, junto com meu irmãozinho mais novo, Ramon Pinheiro Carvalhais. Bem-vindos, gente, bem-vindos. E aí, Helenice? É um prazer estar aqui. Amém. Grata mesmo por esse carinho teu. Um filhão, meu pastor pela segunda vez. Né? Depois de tanto tempo na Central, 8 anos na Central com você. Isso. Prove a Deus me levar para Benfica. Isso. E onde dizem, né, quem vai para Benfica fica bem aí, tá vendo aí, ó? Então, estamos lá juntinhos novamente. E a gente foi junto, né? E é um prazer. Amém. Muito obrigada por me considerar sua mãe. Amém. Você também. Eu sinto um carinho e um amor de filho. E na trajetória de vocês, já desde o Ramon tão mais jovenzinhos, vocês se deram ali amigos e, graças a Deus, tem sido maravilhoso compartilhar e estar com vocês. Você, aí, a Lena. Que bom estar aqui contigo, meu amigo. Eu que agradeço o espaço, o carinho de sempre, a nossa parceria que excede, né? A questão geográfica, a questão presencial até mesmo. Verdade. É um elo que o Senhor construiu em nós há tantos anos atrás e a gente vê frutos disso, da nossa família tão próxima, de ter o amor, assim, da parte de vocês todos, é muito especial para nós. Eu no carro vim pensando, desde quanto tempo que eu te conheço? Eu não lembro mais. Eu também não lembro o primeiro dia. Sabe, o primeiro dia, fiquei buscando na memória. O que eu me lembro foi do dia que eu te trouxe aqui em Petrópolis, que a gente comeu pizza. 1h20 da manhã. 1 e pouca da manhã, isso, não foi? Verdade. Isso eu me lembro. Muitos anos Mas atrás. isso foi eu os conhecia de ouvir falar, o Ramon sempre falou muito em vocês, contava da história e tal, e os ensaios, enfim, né? Quando tinham os ensaios do distrito, né? Do distrito, Então, da regional. O Ramon era muito jovem, 18, 17, 18. sei lá. Isso já por faz aí. uns 20 anos. Olha isso. 17, 18 Deixa eu só anos. explicar para vocês, né? Então o cara falou Central, então a Igreja Metodista Wesleyana aqui, Central aqui de Petrópolis, então eu fui pastor um tempo ali, e Benfica é a Igreja de Itaipava aqui em Petrópolis também, onde a gente está hoje, né? Servindo ali. E Helenice foi comigo, tá? Carreguei ela, tirei ela do Ramon, vai pra lá, né? Mas foi muito bom e eu penso que o que fica, né, quando a gente tem perdas, a gente está compartilhando perdas juntos, né? Sim, além das de vocês, que também foram as minhas, com certeza. Rafa e tudo. E Helenice também, que eu sei. São nossas, né? Nossas, Uma né? amiga que eu falava todos os dias. Exato. Compartilhava com ela. Teve coisa que ela falou com você e ficou com você, isso foi. Sim, certamente. Isso é muito, muito especial. Mas assim. Ela me usava para falar o que não conseguia falar para vocês. Falar pra gente, exatamente. E era muito bom poder estar, ouvi-la. Foi um prazer. Mas menina, vamos aqui introduzir o negócio, porque você foi quase uma Jó aí, né? Se pudesse, Jó, não sei qual é o feminino de Jó, porque Deus, ele sempre cuidou de vocês. A gente estava falando um pouquinho isso aqui antes, né? E esse cuidado de Deus é maravilhoso. Mas a grande verdade é que quando a coisa aperta, a gente esquece. Sim. Né? E você, de 2 anos para cá, ou se a gente voltar um pouquinho, Rafa, a questão da casa. 4 anos. 4 anos para cá, eu fiquei pensando nisso, né? De
quer dizer, pós-pandemia, Sim. né? Sim. Um cenário caótico para o mundo e para nós. Sim. E aí, quando a pandemia está terminando, acontece tudo aquilo, né? Exato. Então, fala um pouquinho disso. Sim. E como é que foi para você? Como é que foi esse período, você serva do Senhor? E até coloquei aqui nas minhas anotações aqui. Nessa caminhada cristã, ela não vai isentar a gente, né? De Não. dificuldade. A Bíblia fala sobre isso. Mas como é que é o silêncio e o lamento? Como é que você viveu? Porque a gente vive, a gente é ser humano. Então, Eu nunca te vi lamentando, tá? Mas a gente fica. sim, eu sempre faço um esforço sobrenatural. Conta um pouquinho pra gente, pra quem tá assistindo a gente. Talvez Sim. tenha alguém em casa, tenha alguém que tá passando por isso. E vão falar, "Ah, você tá Bom. vencendo, como é que eu faço? Tão É. bonita assim, linda, como é?" Gente, enfim, fora que tem 2 anos hoje, não é isso, Ramon? Exatamente 2 anos hoje do renascimento da minha mãe. Recomeço. É. 2 aninhos de vida. Ficou em coma, foi isso? Tô falando certo? Exatamente. Intubação, Intubação, coma. 90 dias de internação. Olha isso. Gente, é disso que a gente tá falando, entendeu? Então, Vamos lá. Em meio a isso, voltando só A palavra um pouquinho. é sua, por favor. Voltando só um pouquinho. Aliás, o que eu preciso dizer Isso. que quando chega a dor, quando chega perdas, quando chega o desespero, sozinha você não caminha. Você tem sempre que ter um apoio, uma busca, porque senão você não consegue se manter de pé. E a minha fé, ela sempre se fez forte, firme. Até você comentou que nunca me viu me Nunca. lamentando. Nunca. Não é de mim. Sim. Eu posso chorar, mas eu choro com Deus, eu choro nas madrugadas, eu choro com meu filho. E também não é todos os dias, é um período quando eu me sinto bem para baixo e aí eu grito um pouquinho, mas não é saiu dali dos meus aposentos, eu quero falar, eu quero glorificar, eu quero ser grata. E diante de tudo que eu vivi, começou bem lá atrás, o Ramon tinha se casado em 2021, estava tudo só, muita alegria. Que depois eu tenho que fazer um só com o Ramon da história do casamento, que Sim, foi sim. milagre de Deus. Profético. Foi. Então, e ali o Rafa com a gente, só alegria, e nós Rafael, estávamos... seu filho, que Rafael o Senhor é o meu recolheu. filho, que o Senhor recolheu. E enquanto estávamos ali, já nos acostumando, eu e Rafa, sem o Ramon, eu tive que me acostumar sem o Rafael. Porque do nada, de maneira assim... Rafa estava com quantos anos? 40. Eu digo 40 porque ele fez 41 no dia 13 de fevereiro e no dia 16 Foi 16. ele se internou Isso. e no dia da catástrofe Ainda teve isso ainda, ele é verdade. voltou para o A hospital. catástrofe aqui em Petrópolis de 2022, Sim, não a foi? catástrofe Isso. de 2022, ele foi para Foi o 15? trabalho. Foi 15 de Foi. fevereiro? Ele foi para o trabalho dirigindo o próprio carro, saiu de casa e ele já estava ali com incômodo qualquer, renal. E naquela noite da catástrofe, ele infelizmente ficou muito mal. E no dia seguinte, que foi o dia 16 de fevereiro, ele caminhou para o hospital, enfim. E teve ali as lutas, que foram constantes, 100 e poucos dias também, fez sépsia, enfim, fez cirurgias e não venceu. Deus recolheu o Rafael para a glória. Vou me encontrar com ele um dia, Amém. sei que ele está lá. Amém. Eu tenho essa certeza de fé. E, assim, não tem o que te faz sofrer mais do que a dor da perda de um filho. Você falou uma coisa aí, eu quero só te fazer uma pergunta nessa questão do filho, o Rafa, né? O irmão. E você tá falando, eu me lembro do final O de filme, ano. né? Faço filme de tudo. Eu me lembro que eu estava em viagem e eu fui uma das pessoas que ele queria ver. Você falou isso para Sim, mim. Eu sim. pude ir lá. E acho que eu te contei isso já, né? Que quando eu fui, entrei lá, o Sim, Espírito Santo falou comigo assim, eu vou levar. Só que ele estava bem. Estava recuperando. Eu falei, Senhor, acho que eu estou vindo errado. Né? sim. E Foi. depois o pastor Célio teve lá também com a Sim, mesma percepção. sim.
Mas aí a pergunta, só para encadear a ideia aqui, que aí exatamente o que você falou da questão da fé, se lamentar, como a fé, ela te ajudou, sabe? E você falou dos lamentos aqui, que são muito teus pessoais, né? Como é que foi esse lamento diante de Deus sem perder a fé, Denise? Olha, exatamente... Nessa história que você está contando do Rafa, por exemplo, tá? Exatamente o que a gente fala até no cotidiano. Sem fé é impossível, né? Caminhar. É olhar mesmo para o céu e clamar e dizer, Senhor, é contigo. Quem Sabe por sou que eu tô para perguntando? competir? Sabe por que, Ramon, eu tô perguntando, tá, gente? Porque a gente fala fé. Mas, cara, quando eu tô com problemas, a questão é quando vem o problema, uma perda. E assim, pra gente tinha sido algo muito inédito, porque a gente nunca tinha passado por uma enfermidade nesse nível na família. E o Rafael, muito jovem, entrou para tratar de um cálculo renal, foi acometido por uma infecção bacteriana generalizada no corpo todo, e a gente ficou... E era final de pandemia. Então o Rafael foi levado ao CTI, e naquela época, no contexto de pandemia, a gente não tinha acesso ao CTI. Então eram só chamadas de vídeo detalhes, exato. pela assistência social, sim, que era o nosso único momento. E a gente ficava assim, a gente ficava clamando a Deus para a gente não receber uma ligação fora de hora, que a ligação fora de hora seria a má notícia. A boa notícia seria no momento do dia que a assistente social informaria ali pra gente. Tá falando, eu tô lembrando. Ali uma chamada de vídeo que nós fazíamos com ele, que eram 5 minutinhos apenas, e era muito duro essa angústia da gente não poder vê-lo, não poder acessar, não ter mais informações. Então a minha mãe passou por isso tudo de modo assim muito visceral. E ali foram 100 dias. Confiando. 100 dias caminhando nisso, e o Senhor fez a obra completa. A gente crê assim. Não, exato, porque às vezes parece que Deus está em silêncio, né? Deus não estava em silêncio. E olhar para o céu e clamar a Deus. E o Rafael estava afastado do evangelho. Exato, e eu falava, Deus, em nome do teu filho Jesus, por amor a ele, eu te peço, alcança o coração do Rafael de volta. Até que ele pediu para te chamar, você estava em viagem, e ele me perguntou, mãe, o pastor Célio ainda existe? Eu falei, claro que existe. Eu quero falar com ele, eu preciso dele. O pastor Misael está viajando, então você me traz o pastor Célio. Ele fez o meu discipulado, e eu quero falar com ele. E era uma luta, o pastor Célio já com idade, pandemia, não tinha liberação para entrada. Pós uma catástrofe na cidade, olha só, gente, entende? Aí todo esse cenário. Todo esse cenário. Ele disse para mim, irmã, o que você está me pedindo? Não estão liberando entrada no hospital, não tenho via pública para ir. É isso aí. Então eu vou ver o que eu posso fazer. Eu pedi ele isso numa sexta-feira. No domingo, parece que foi no domingo. E ele chegando lá, foi tão lindo o modo que Deus conduziu. E eu orei antes de pedir o pastor Célio para ir, porque eu vi no olhar do Rafael a necessidade que ele estava de gritar por Jesus. Aleluia. E a minha fé, ela foi muito clara, assim, evidente, que dependia de uma ação do Rafael. A minha fé de mãe só fazia com que Deus fizesse por ele. Mas a resposta e o clamor tinha que ser do Rafael. E ele precisou conversar com o pastor Célio, e vocês acabaram indo bem próximo um do outro. Eu voltei da viagem e fui direto para lá. Você foi, parece que 2 dias só após o pastor Célio. Foi. E o pastor Célio recebeu de Deus a informação que a salvação que ele tinha para a vida do Rafa era da alma, não era a vida física. E o pastor não me contou. O pastor Célio não me contou. Mas eu sentia. Eu falava com o Ramon. Tu sentia, Lenise? Eu sentia. A Adriana também, eu falei com a Adriana também. A Adriana sentia e não teve coragem de me dizer. Eu ia todos os dias, em todo o tempo de cirúrgico, CTI,
eu pensava, eu preciso ir hoje porque é mais um dia que eu vou estar com ele. Entendi. Eu sentia isso todo o tempo. Houve dias muito difíceis, houve dias que só Deus pôde me conduzir naquele lugar. Só a fé me levou até ali. Eu pensava assim, ele vai ser forte, ele vai vencer, mas quando eu chegava até ele, as circunstâncias não dizia o que eu queria, assim, na minha vida carnal. E é interessante você falar uma coisa, né? Eu perguntei se teve silêncio. Teve silêncio. Mas é interessante que você... E teve silêncio. Que Deus falou com você, entende? Sim. E eu me lembro que a gente não cessava de orar. Não. Todo dia a gente orava. Todos os dias. O Ramon fez em 2 períodos bem diferentes. O Frederico, que é o médico, Uhum. Dr. Fred, que era um amigo pessoal, um filho também, querido, Fred Odoni, Dr. Frederico Odoni, ele que entubou, era um amigo presente e fez um papel informativo de falar de todos os boletins. Eu lembro que a gente envia no grupo, né? Isso. Então ele me dava as notícias, ele me ajudou muito a conduzir os meus sentimentos e eu não entrar em desespero, e ele me dizendo, olha, é isso mesmo, o caminho é esse, o caminho é esse. Você usou uma palavra, eu nunca te vi em desespero. Nunca fiquei em desespero. Em nenhum... Vocês dois, eu vi vocês em nenhum tristes, dia. mal, porque Sim. foi tudo muito rápido. Sim. Num cenário caótico. Não é aqui rápido. em Petrópolis. Não, Amigo, não é rápido. Não, parece sim. que é. Não, mas tô querendo dizer o seguinte, a gente que está de fora, porque assim, uma coisa é a pessoa... Porque o Rafa, ele teve uma piora, mas não foi uma piora drástica. Ele piorou, teve uma melhora. Sim. Lembram disso? Sim. Tanto que quando eu fui ver, e Deus falou assim, não é possível, ele teve uma sequência de muitas coisas. Exato, muita sequência, né? Tirou um rim, o desespero do rim, aí entrou na hemodiálise. Foi descoberto que o rim bom que ele tinha é o que precisou ser tirado, porque não sabia, só na retirada daquele rim se descobriu que o outro rim dele era minúsculo. Meu Deus. Aí o Dr. Kennedy disse, olha, ele vai precisar de entrar na hemodiálise. Meu Deus. E o que estava acontecendo era muito duro, porque a alteração do quadro de hemodiálise ela foi só crescendo. E houve um dado momento que o doutor disse, olha, vamos começar a já pensar na hipótese de um rim, porque eu descobri que ele tem um rim ferradura. É minúsculo o outro rim que ele tem, ele vai precisar de receber um rim. E a gente não sabia disso, vocês não sabiam. Não, nunca soube. O Rafa era um homem muito saudável, muito feliz. Tinha lá os mau humor, era ranzinza, igual um homem de 70, 90, mas a parte feliz dele era muito maior que isso. E hiper solícito, hiper... Sim. Participativo. Sim, com certeza. Aí eu olhava para o céu e falava, Deus, como que um homem tão ativo como o Rafael vai suportar 6, 8 horas de hemodiálise, que o Dr. Kennedy disse, ele vai precisar de um rim, de um transplante, porque o Rafa, o Dr. Kennedy já estava acostumado com as brincadeiras, o ser dinâmico que ele era, e disse, ele não... Falei, doutor, ele não vai suportar, mas eu não quero que o senhor esconda dele. E quando o doutor falou para ele que ele ia ficar fazendo hemodiálise até que chegasse, havia uma possibilidade de encontrar um rim. Aí não se sabe o quanto da fila que ele ia ficar, quanto tempo. Transplante e tudo mais, né? E o Rafa falou com muita dor para mim. Falou, mãe, eu te contei isso. Se for para eu viver 6, 8 horas numa máquina, presa a isso, ainda fez assim para a máquina de hemodiálise, eu prefiro ir embora. Nossa, você nunca tinha me falado isso. Não, foi muito duro, foi muito duro. Viver esse momento para mim foi uma etapa assim dificílima. E mais uma vez eu joguei pro colo do papai. Falei, Deus, é contigo. Qual o lugar de lamento na vida cristã de vocês? Nesse contexto que você está falando, igual você falou, foi muito duro.
Como é que vocês lidaram? Eu tenho total convicção que nós somos filhos muito amados. E a certeza desse amor leva a nossa fé assim para um outro lugar na presença do Senhor. Que vai além da questão da conquista, vai além da questão da resposta. Sim. Vai além de tudo isso. É muito maior. Que a gente tá falando um pouquinho antes, né? Porque assim, é muito fácil, gente, falar, eu creio, Deus é bom, mas quando tu vive... Porque não é a ordem natural das Exato. coisas. A mãe pensa que ela vai pegar o filho pela mão, levar para o jardim da infância, levar para a primeira formatura. Vai ter o neto, vai ter... né? Sim. Você pensa O Rafa, eu brincava com ele, filho, estou vendo minhas irmãs sendo avó e você nem fala em casamento. Ele fala, mãe, gosto tanto da minha liberdade. Eu acho que quem vai te dar um neto é o Ramon, não sou eu, não. Não me vejo casado, mãe, não me vejo... A responsabilidade, hein, Ramon? Vamos lá aí. Aqui. Não me vejo formando uma família. E eu achei, assim, incrível. Porque o porvir não é nosso e Deus já conhecia. E é interessante, a gente fala do Rafa, né? Acho que isso que é legal, né? No sentido de... Eu não consigo lembrar dele ali, na cama. O que eu lembro do Rafa? Final de ano. Fazendo peixe assado, fazendo não sei o que pra gente. Maravilhoso. Esse período de Páscoa. Páscoa. Que às vezes, vou fazer o almoço hoje. Meu Deus do céu. Eu confesso que eu já, Jesus, é o Rafa que vai fazer. Então, já grava a expectativa. E aí eu tô vendo, eu tinha colocado aqui uma coisa para falar com vocês, perguntar a vocês, e vocês já estão meio que respondendo, porque como é que evitar que uma espiritualidade negue a dor, mas ao mesmo tempo que a nossa fé seja sincera? Ramon falou ali. Sim, quando a gente dá um salto de fé e fala assim, não é só pelo que eu recebo. Eu acho que assim como um relacionamento conjugal não pode ser baseado, né, firmado ali em trocas e conquistas apenas, ou entregas, tem que ser um relacionamento baseado em confiança. E eu acho que a gente tem essa relação com Deus. Desde muito cedo a gente aprendeu a confiar. O que mudou no Ramon com essa experiência do Rafa? Primeiro que o controle não está nas nossas mãos. Você passou a chorar mais também. Muito. Muito. Não que é um defeito, é característica. Não, agora eu choro até com eliminação de reality show. Viu, gente? Dá pra rir. Eu era uma pessoa que não chorava muito. Eu era uma pessoa que tinha as emoções muito mais contidas, muito mais... Uma vida muito mais linear, vamos colocar assim. Mas essas situações... Tudo bem, exato. Tudo bem. Ficou muita responsabilidade com ele, né? Sem pai, sem irmão, casado. Ainda era... todo o trabalho dele é muito exaustivo. Sim, que é exige muito da mente, do pensamento, está ativo. O Ramon fica ativo, nem é 24 horas, são 48 horas que ele fica ativo. Não sei. Né? Porque ele tem sempre que pensar 6 meses à frente do tempo. A moda é assim que trabalha, infelizmente. Felizmente, ele faz o que ele ama. Ele faz o que ele ama. Ele faz o que ele ama. Quem faz então, o que ama não trabalha. É privilégio mesmo. Então, tudo isso, a gente voltando a falar da fé, todas essas coisas, eu olho para o céu e só consigo ser grata. Porque quando a dificuldade vinha, eu continuava orando. Quando as coisas pareciam mais fáceis, eu continuava orando porque eu estava agradecendo. O que essa experiência do Rafa te trouxe de lição? E hoje, olhando no futuro, te preparou? Porque você ainda viveria ainda. Olha... Porque às vezes a gente, né? Ai, Senhor, agora... Aí Deus fala assim, não, vou apertar um pouquinho mais, tá? Com certeza... Eu volto Entendeu? a dizer... Conseguiu fazer esse link na cabecinha de vocês? Com certeza. Eu creio que o que eu aprendi, mais ainda sobre fé, é que quando eu acho que minhas forças estão acabando, eu tenho ali uma mão estendida e a fé me move a olhar, a alcançar a mão de Deus, a segurar nele e pedir força para permanecer, para caminhar, para ser... Porque nunca foi fácil e nem Deus nos garantiu que fosse fácil. E como Deus vê lá na frente,
eu creio que ele me ensinou, ele me blindou, me fortalecendo, porque o porvir que já estava na mente e no coração de Deus, o que eu teria que passar, pelo que eu tenho passado, pelo que eu tenho vivenciado de 2024 até aqui, na verdade, de 2022 ainda, né? Porque foi com a perda, 3 meses depois da perda do Rafa. É isso que eu queria que você entrasse agora. Nós tivemos ali uma perda material, né? Uma perda material irreparável, mas que também não... Foi um choque, foi um baque violento, foi. Mas, mais uma vez, Deus me mostrou que a minha morada é o céu, é para lá que eu vou, que a minha certeza e onde eu tenho que me segurar e permanecer é com a minha fé e a minha salvação da minha alma, porque o meu lar é o céu. Naquele dia, 31 de dezembro de 2023. 23 para 24. Virada de ano. O Rafa foi Foi na embora. virada do ano. O Rafa foi Da embora casa. em maio. Foi em maio que o Rafa foi, né? Foi. Em abril, em início de junho, final ali. Em abril, na verdade, o Rafa foi embora em maio. Em abril, a Defesa Civil já estava dando um alerta. Eu fui ficar... Até porque foi próximo àquela questão da catástrofe. Isso, Foi. Pessoas, tudo mais, Foi catástrofe, não tinha via Aquela chuva aqui em pública. Petrópolis, né? Não tinha via pública e fácil acesso para eu visitar o meu filho e nem atender as chamadas médicas que eu ia inúmeras vezes. Olha, naquele momento, eu me senti no colo do pai, porque eu não tinha forças para caminhar, não tinha via pública para andar. Ramon morando na Rua Tereza. Estava toda fechada, toda interditada. Todo fechado. O Ramon não tinha trânsito, acesso para sair de A casa. Rua Tereza, gente, pra vocês entenderem, naquela tragédia de Petrópolis, foi uma das mais afetadas, Foi. né? Sim, o Ramon ficou... ilhado, né? Ilhado. O Ramon ficou ilhado. dentro de casa, trancado, e eu tendo acesso para ir de Uber com muita dificuldade. Aí fui convidada para ir para a casa da Adriana, minha irmã, que mora próxima ao hospital. É. Me mudei para lá. Eu fui recebida naquela casa como Adriana Carvalhais. Família, minha né? irmã, Família Carvalhais, né? Luiz, meu cunhado, Luiz. me recebeu com o maior amor, Sim. Matheus. Ali eu fiquei 3 meses e eu ia para toda hora assinar os procedimentos, autorizações de plano de saúde, que, glória a Deus, tinha um bom plano de saúde, que fica dito aqui que os maiores planos de saúde não estão nos planos de Deus para a vida, porque a salvação e a hora, quem sabe é o Senhor Jesus, não tem essa. Não tem o melhor plano de saúde, não salva ninguém, sabe? E na hora que Deus chama, e você trata da sua salvação para estar pronto para a glória, porque essa hora não tem plano que te socorre. É sobre isso. Voltando a falar de fé, eu tenho experiências desde muito cedo, desde muito pequeno ainda, quando criança, da minha mãe me ensinar, quando as coisas aconteciam, a gente deveria ir pro altar. Isso. E desde uma questão simples de uma rinite alérgica, ainda quando criança, a minha mãe me levava pela mão e fazíamos uma campanha de oração de mergulho da fé. É verdade. E ali a gente tinha a resposta. É verdade. Eu lembro, sei lá, eu tinha 5 anos de idade, da gente no altar, orando, fazendo mergulho da fé. Para Deus curar as crises alérgicas que ele tinha, que eram tão fortes, porque ele tinha... Depois que eu entendi que aquilo era convulsão, houve um momento que eu achava que era demônio, porque ele se levantava, ele se debatia, ele matava bicho na parede. Você ainda uma jovem na fé, né, mãe? Você tinha acabado de converter. Eu estava recém-convertida. Era recém-convertida e desde então me levava para o altar. Levava ele para o altar, porque... Olha que interessante essa tua memória, né? A fé, ela é trabalhada em mim desde o meu primeiro amor e ela se mantém. Eu busco renovo de fé na minha vida. Eu busco isso. Eu sou intercessora há 28 anos. Eu sou convertida desde os meus 33 anos de idade e eu vou fazer 65. Eu aceitei Jesus aos 63 anos de idade. Aos 33 anos de idade. Né? Na Central eu fiquei quase 30 anos. Porque vai fazer
porque eu estou em Benfica, é baseado Isso. nisso. Minha memória para matemática não é muito boa, mas o tempo é esse. E então, o Ramon falou muito bem, nós praticávamos fé, orávamos juntos, ainda criança, e dali eu tenho essa base ainda de busca. O meu caminho é orar, é para o altar que eu levo, e louvado seja Deus, é assim que eu tenho. O que você viu nessa... Porque eu sei a história, tá, gente? Então eu tô tentando contar a história para vocês, tá? Uhum. Mas teve a perda do Rafa, e é interessante no seguinte, uma coisa que vocês dois falaram, né? De fato, o que a gente... Quando a gente passa uma perda tão grande como vocês passaram, eu recentemente, a minha irmã Danice, né? Uhum. Que também é da família Sim. Sim. e tudo mais. A Danice era fã do Ramon, sabe disso. A gente passa a valorizar menos determinadas coisas físicas, sim ou não? Sim. Né? E de fato a gente olha para Cristo no seguinte sentido: Cristo nunca se preocupou com o aqui. Tanto que ele fala, meu reino não é desse mundo. Sim. E todos os... Sobre isso O eu Rodrigo quero fala falar. uma coisa que é interessante, que eu quero que você amplie isso aí, Sim. vocês dois, que vocês estão assim, e tá muito bom, porque assim, viu, pessoal que tá em casa aí, preste atenção nisso, isso aqui é pra tua vida, tá? Pra tua vida mesmo. Até no final aqui quero que vocês orem, por quem tá Amém. assistindo a gente, que o objetivo aqui é abençoar pessoas, Amém. que as pessoas possam ser assim tocadas, que elas cresçam como vocês cresceram, né? Mas assim, todos os milagres de Jesus foram provisórios, Sim. todos. Ele ressuscitou o Lázaro. Lázaro morreu depois. Sim. Por aí vai. Então assim, quando de fato a gente tem uma perda tão significativa, como você falou, a gente não estava preparado, né, para alguma coisa tão visceral. Você falou umas palavras fortes aí. Nessa hora, meu amigo, só dá para se agarrar em Cristo. E você fala, e o tempo inteiro ele disse, não, meu lugar não é aqui, não, porque você perdeu a casa que você tinha vivido uma história com eles, Uma vida. 35 Uma vida, anos olha morando isso. ali. Criei meus a casa filhos pessoal ali. foi interditada, deu uma questão, né, até Então. burocrática aqui, não foi interditou a Sim. rua, não foi uma perda só, entende? Não É isso foi. que eu quero. Não foi só uma desapropriação. Isso, obrigado. E o modo que eu encontrei aquela casa, como eu disse, eu fui para a casa da minha irmã porque não tinha via pública para eu estar próximo ao hospital toda hora que me chamavam. Só pra gente concatenar de novo as ideias. O Rafa partiu Uhum. maio. Maio. Em dezembro de 2023, Sim. o muro veio abaixo da casa, não foi isso? Sim. Isso. no dia E ao 31. longo deste ano, do ano, Só pra entender, pra gente... do ano ali de 23, 22 para 22 para 23. 22 para 23, foi uma série de burocracias junto aos órgãos públicos, Ou seja, vocês fizeram porque a parte de era vocês, uma isso que- questão que envolvia uma parte estrutural da casa, que era de uma via pública muito movimentada, de alto Isso. tráfego na cidade, Aqui, exato. e a estrutura estava comprometida. Devido a rachaduras, devido ao tempo, devido ao nível de águas que infiltraram ali devido às trânsito, chuvas. de O trânsito que a 2022, CPTrans por trouxe conta para aquela da via, tragédia para não também. passar pelo público, pelo Isso, centro histórico, Isso. o trânsito foi desviado para o bairro Quissamã. E é a minha Uma série de rua. coisas, entende? Uma série de coisas. Aí a exato. trepidação fez com que Sim, aquele verdade. trincado Aumentasse. fizesse uma cratera. Já era de fluxo a Sim. rua. Aumentou mais ainda. Aumentou. E aí eu fui informada de uma maneira muito bruta, porque esfriou muito, eu fui em casa pegar uns agasalhos, que eu estava basicamente morando na casa da minha irmã, Sim, por causa dessa questão e eu do cheguei, Rafael. levei um susto muito grande, a minha casa inteiramente Interditada. interditada, eu não podia entrar na minha casa. Olha isso. Eu falei, o que é isso? E aí E eu chorei muito parada ali, porque eu não Exato. sabia Sim. como foram agir. Eu liguei pro golpes Ramon. muito duros, assim, em Em sequência. sequência, isso que eu Em quis dizer. sequência. E ali, mas vencemos, respiramos fundo e fomos levando. E algo que também a gente pode reafirmar é a importância da casa de Deus na nossa vida. Com toda certeza. Porque é muito importante que as pessoas tenham a consciência de quando o dia mal chega, ela não deve se isolar. Amém. De passar por essa luta, por essa prova, carregando o fardo sozinha. Porque não é para ser assim. Nós temos uma família de fé,
temos pessoas que a gente pode contar. Glória a Deus E por que nós tivemos mensagens dos 4 cantos do país, de fora do país, de pessoas unidas nessa força com oração, intercessão por nós. Nós tivemos uma rede ali de amor, de generosidade acontecendo, algo que só Deus pode fazer. Sim. E quando estávamos ali, passamos o ano, tivemos a perda do Rafa, enfrentando toda essa questão judicial ali, né, e administrativa, junto ao poder público. Nós tivemos ali na virada do ano, era um ano que é muito especial a gente contar isso, porque quando a gente fala que a presença do Senhor é abrigo, no nosso é um abrigo literal mesmo. Verdade. É literal. Com certeza. Natural. Não só de uma questão espiritual. Estávamos no culto da virada, nós temos o costume já de muitos anos de romper o ano na presença do Senhor. Desculpa, deixa eu só fazer um adendo. Claro. Passa a virada na igreja. Pronto, falei. É verdade. Em nome de Jesus. Não tem outro lugar. Eu e o amigo, É uma melhor, consagração. Você fala isso. Pastorzão, o senhor tá assistindo a gente aí. Não é assim que a gente briga, cara. Fique na igreja. Desculpa, amigo. Pronto, é isso. Nós Isso estávamos tá falando. reunidos em família, Família, isso aí. na presença do Senhor, para agradecer pelo ano. E olha que foi um ano de muitas perdas. Exato. E aí estávamos ali, em família, reunidos, rompemos a virada do ano. E logo após Estamos o à culto... mesa, literalmente À à mesa. mesa. No comendo. culto, na igreja, nós tivemos um jantar com celebração de Sim, todas as sim, famílias e tal. E aquele ano foi, acho que o primeiro ano que nós participamos desse jantar. Foi o segundo ano que Sim. teve na igreja, foi o segundo ano que nós Sim. estávamos ali. Mas a gente sempre passou na igreja. Sempre passamos na Sim, igreja. Depois a gente ia pro... Sim, Mas pra o que casa. era especial, o que foi muito especial Ia ali, pra minha casa depois. Isso, tua casa. Só que aquele ano as coisas estavam... Sim, sim. o que A aconteceria? gente não estava com o Rafa e não queria ficar em casa. Isso, A verdade foi isso, essa. Isso. E ali o que aconteceria? Acabaria o culto e nós iríamos para casa. Naquele ano nós ficamos na igreja por conta do jantar. Sim. Olha o Quando cuidado de Deus estávamos conosco. no jantar, a gente tinha acabado de sentar à mesa, a gente não tinha nem dado uma comemos. garfada. Nos servimos no buffet, sentamos à mesa. Meu telefone tocou. Era minha cunhada, esposa do meu irmão mais velho, Uhum. filho do primeiro casamento Sim, do meu sim, pai, sim, o sim. André, que morava ao nosso lado, ali da nossa residência. E ali era a Alessandra, minha cunhada, me Meu ligando Deus. desesperada, em prantos. Meu Deus, assustador. E ela não conseguia falar direito, dentre as poucas palavras Ela que a não gente conseguiu sabia que eu entender. não estava em casa. Ela achava que eu estava dentro da casa. Meu Deus. Aí entendi o Entende? grau de desespero dela. Ela achou que minha mãe Sim, estava tava lá em casa. e que houve o desabamento da estrutura do muro da nossa casa e invadido toda a rua. Foi uma obra, um desabamento, um desmoronamento de grandes proporções que interditou a via. De um canto ao outro. E ali a gente pôde ver mais uma vez o cuidado de Deus. Que enquanto Livramento estávamos mesmo, né, ali, ó. Vou tirar você. era pra gente estar em casa Sim, naquele era pra momento. gente estar em casa. E outra coisa, o culto começou às 22 horas. 15 minutos antes das 22 horas, eu chamei um Uber e a Leia estava comigo com a netinha dela, Sua irmã. pequenininha. É. Leia e eu, a vida, né? Uhum. Que tá lá com a gente agora em Benfica. Jesus. Lá em Itaipava. Querido, olha como Deus nos livra e nos guarda todo o tempo. Amém. Poderia ter sido ali. Eu chamei um Uber que parou na calçada, Meu Deus, é verdade. tudo veio abaixo e foi muito além da calçada. Foi até o outro lado da rua, Sim. o desmoronamento. Cobriu toda Você a tá via. falando, tô vendo a minha memória, tá? Então. A rua toda. Então, poderia ter acontecido eu e a Leia e a neta ter ficado ali embaixo. Com Poderia toda a ter família em com casa. toda a família dentro do carro. Ou ainda aí, uma pessoa que eu chamei para me prestar um serviço. Exato. Ou seja, nós saímos dali e fomos para a igreja. Passamos pelo culto, término do culto, fomos para comer, né, ali dentro na igreja ainda. E quando chegamos, encontramos a chamar a Alessandra carinhosamente de minha enteada nora. É a cunhada do Ramon. E fomos para lá e a rua, o lugar, só tristeza. Tragédia. O tenente gente. do coronel, Sim. o coronel da Defesa Civil e Corpo de Bombeiro,
disse, não pode ir lá. Ainda tem coisa para desabar. Meu Deus. E eu estava com a roupa do corpo. E eu falei, meu Deus, documentos, meus pertences, meu cachorro, a minha gata. Eu fiquei em pânico, eu sofri muito. E o cuidado de Deus tão incrível. Isso aconteceu no dia 31. No dia 18 de dezembro, eu estava atendendo uma cliente amiga que mora naquela mesma rua até hoje. E ela ia para a Alemanha ficar 3 meses. E ela me disse assim, Helenice, a sua casa está muito perigosa. Eu estou saindo daqui, eu não estou com o meu coração em paz. Eu já até trouxe a chave. Era um pouquinho antes ali da sua. Está aqui a chave da... Eu quero que você vá para minha casa, porque eu não estou me sentindo segura de te deixar aqui. E fui, né, Ramon, para casa da Lu. Falei, Ramon, a Lu está me chamando para casa dela, mas eu não quero ir para lá agora. Eu não sei, preciso olhar essa obra de perto, preciso estar perto. E não fui, mas estava com a chave. Aí um senhor que cuida da casa dela, eu preferi deixar a chave com ele. Se eu viesse a precisar, buscava com ele. E foi assim. Naquele dia foi uma das nossas preocupações, como foi um desmoronamento com uma proporção gigantesca, de ter vítimas. Sim. Tipo, nós estávamos a salvo na casa do Senhor. O cuidado E os carros passando, alguém trafegando ali na calçada, porque era um dia de celebração, virada de ano, muitos carros passam. Sim. E quando a gente chegou, a primeira coisa que a gente foi saber, que a gente queria saber se tinha vítima. Então os vizinhos falaram, não vi ninguém, mas acho que a gente pode ver. Aí puxamos as câmeras. Também, mais uma vez, a gente vê a mão de Deus. Glória a Deus ali é uma via de altíssimo fluxo. Sim. Conhece? Tu conhece? Durante muito fluxo. O desabamento. 8 segundos passou um carro anterior à queda para o centro e parece que 18 segundos no sentido contrário vinha o outro. Ou seja, foi um intervalo nada mínimo. Aconteceu naquele período. Nem minutos, segundos. Né? Segundos. Nem um animal foi ceifado. Meu Deus. O desespero dos bombeiros até encontrar a câmera disponível para fazer acionar leitura, ter essa leitura, foi um desespero muito grande. Mas dizem que nós já chegamos e já tínhamos essa notícia. Mas para eles foi muito difícil até... Porque precisa ver os fatos, né? Não o que as pessoas testemunharam. Interessante, vocês estão falando, né? Eu nunca pensei nessa preocupação. Eu estava preocupado com vocês. Claro. E eu entendi a preocupação de vocês, porque... E outra coisa, pastor... É muito, muito movimentada. Eu consegui te chamar de pastor, viu? Gente, aí, viu? Então, mais podcast eu sempre contigo. te chamo de amigo, né? Então, mas lá na igreja eu falo pastor Misael. Aí, veja bem, era um desespero, assim, que a gente tinha, um cuidado, quando as pessoas falavam, mas como é que pode? Como é que aconteceu isso? Como é que foi? Eu falo, gente, só Deus explica. As vidas que foram preservadas, guardadas, o que se explica isso se não for a mão de Deus? Você viu o cuidado de Deus no livramento. Né? Deus acampa, envia os anjos ao redor daqueles que o temem. E isso é muito interessante, que aí é a questão da bênção, né? Até quem está ao entorno desfruta do livramento, da bênção. E todos puderam testemunhar o que a mão do Senhor tinha feito. Interessante, né? Não só a nossa família que estava vivendo aquilo na pele, mas toda a vizinhança, os oficiais da Defesa Civil. Foi um feito inacreditável, aquilo ali. Sim. É verdade. É verdade. Foi muito interessante vocês trazerem Ficou isso. Na história. Mais um testemunho. 2 vezes, né? 2, 3 vezes, sei lá quantas mais. Meu Deus do céu. Todos os dias eu vejo milagres de Deus na minha vida. E Dali aí para começou cá. um novo começo, né? Sendo bem redundante. Sim. Porque Deus, 35 anos na casa, Sim. onde você conviveu com o Pinheiro, Sim. com os meninos. Criei o Ramon, chegou ali no dia que fez 1 aninho. Aí. O Rafa tinha 8 anos de idade. Quantas vezes eu fui pra lá, perdi a conta. Sim. Ficava lá Era tão gostoso. com as crianças, com os cachorros. Tinha um limoeiro ali. Limoeiro, Sua você mãezinha, teve? sim, Minha sim. mãezinha, Sim. né?
Misael Júnior, achei Misael um vídeo. Júnior, Achei pequenininho. Achei um Sim. vídeo de Misael Júnior com 2 aninhos, que eu improvisei uma bateria, porque ele queria vocês a todo custo. E eu improvisei com as minhas bandejas de inox, uma bateria para ele com E ele adorou que ele talheres. fazia isso em casa depois. Com talheres, espalhei tudo no chão e ele tocava a bateria ali No e eu dia cantava. que você acudiu a minha mãe, por causa da Neide, que passou mal minha irmã, sim, né? Sim, Sim, muitas histórias. Muitas histórias, Muitas né? histórias. Então, assim, foram perdas, assim, tão significativas, tá, gente? Você que tá assistindo a gente, foram perdas tão significativas. E hoje eu olho para vocês, a fé tá abalada ou fortalecida? Fortalecida. 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 É muito louco isso, né? Sim. Porque às vezes a gente perde a fé por coisa tão... Olha, Eu tem aí- Entende? eu não Porque, conheço pastor, o fiquei que é chateado com você. perder a porque- fé. Não existe. Eu não conheço o que é perder a fé. Eu Entende? nunca perdi a fé. Por isso vocês estão aqui, gente. Talvez alguém tenha em casa, teve uma frustração na igreja, Exatamente. com alguém, e acontece. Ou até mesmo por uma falta de resposta. Resposta de Deus, né? Exato. Mas Deus está trabalhando em todo o tempo. A gente pode afirmar com todas as letras que esse momento tão brusco, né, da perda da casa logo após, foi um fechamento de ciclo para o que estava por vir. Então, talvez se a casa ainda estivesse erguida, se tudo estivesse bem, poderia ser um outro final de história. Não de uma história vencedora, vivendo uma fé sendo renovada pelo Senhor, mas num quadro de dor. Porque ali foi um lugar que abrigou muitas memórias. Sim. Mas faria bem Olha vivermos quanto tempo a gente mergulhando conhece e- nessas exato, memórias exato. a vida Sim, toda? Eu tenho uma Exato. colocação para pegando o gancho aqui. Quando se vai para casa, Ramon já casado, e eu não quis ir para casa de ninguém. Nem na Adriana eu quis ficar. No dia seguinte Sim. eu já quis ir para minha casa. Sim. Eu falei, eu quero chorar, eu quero gritar, eu quero urrar na presença de Deus, sim, mas eu quero na minha casa. Aí eu fui para lá. Aí o Ramon demorou uns dias a ter força. Falávamos toda hora, nos encontrávamos na igreja. Era muito pertinho, né? Sim, 3 sim. minutos da minha casa Sim. na igreja. Sim. E ele ia da Roteireza para a igreja, eu me encontrava com ele na igreja, e minha nora princesa Maísa. Isso, esquecemos de falar da Maísa. Meu Deus. Então, eu chorei Seminarista muitos Maísa, dias até o Ramon chegar ali, dias depois da perda. E eu comecei a falar para Deus, Deus, o que é que o Senhor tem para fazer na minha vida neste lugar? O que é? Eu comecei a falar para Deus Nas todos os perguntas dias. Ele vai responder, né? Todos os dias eu falava. No aniversário do Ramon, que foi em julho, nós comemos juntos à mesa, lá em casa. Parecia um velório de novo. Foi muito ruim, não foi, Ramon? Terrível, terrível. Foi ruim demais. Aí o Ramon falou assim, mãe, como é que você vai conseguir viver aqui? Não sei se você se lembra que você me disse isso. Você chorou tanto na cabeceira Tem da umas mesa. perguntas que a gente faz que Deus ouve. O Ramon me perguntou, ele sentado na cabeceira da mesa, que desde que o pai dele foi embora, ele que sentou a cabeceira da mesa, o Rafa de frente para mim, Maísa do lado. Aí ele olhou e chorou muito. Nós falamos no Rafa ali e nós choramos muito. E ele me perguntou. Eu falei, Ramon, eu não sei o que eu vou fazer aqui. Mas eu não tenho coragem de me desfazer e sair daqui. O Rafa amava esse lugar. O Rafa idolatrava aquela casa. E eu tenho uma certeza plena, o Rafa não ia suportar perder a casa como Passar por As aquilo coisas tudo. que a gente entende passar. depois, né? O Rafa não Deus- passaria. Deus fala assim, não, deixa eu trazer para perto É logo. o Senhor Sim. da história. Sim. Primeiro que o Rafa, a adoração do Rafa era o Flamengo. Meu Deus. A adoração do Rafa era o Flamengo. Afastado, 16 anos. Aí Deus faz aquele encontro do Rafael com o pastor Célio.
Deus resgatou o coração do Rafael de volta. Cantando. Adorou Vídeo o Senhor. do Rafa cantando, lembra? Adorando o Senhor. O que Deus fez? A dificuldade estava tanto, sem um rim. Sei lá, esperar quanto tempo um órgão chegar. O que Deus fez? Esse moleque fora daqui, ele vai fazer arte de novo. Vou trazer para mim. Eu entendo. Deus não me tirou o Rafael. Deus levou para si. Então, isso eu tenho uma certeza. Eu custei um pouquinho a entender. Natural. Mas hoje, com Você é humano, toda né? certeza, o Rafa está bem guardado, está nos braços do pai, eu vou me encontrar com ele. Hoje a gente chora a saudade, porque, gente, a gente é ser Sim. humano. É sobre isso que eu queria dizer, né? Nesse gancho que a distância, a casa, e eu dizer para Deus, Senhor, eu não suporto mais viver aqui. Olha o modo que Deus teve. Olha o caminhar de Deus para me tirar dali. E às vezes a resposta de Deus é meio drástica. A gente Não é? não entende. São os desígnios Exato, que a gente eu não tava colocando entende. aqui, a gente não vai ter resposta para tudo. Igual lá, fiquei lembrando para a Bíblia, né? Quando Jacó quer mudar o nome, quero mudar o nome, quero mudar a identidade. Não quero mais essa coisa de usurpador. Então tá bom, filho. Só que tu vai ficar manco. Vou te tocar. Muitas vezes Deus não responde por frases, mas por fatos, por circunstâncias. Sim. E ele moveu isso tudo para que houvesse um recomeço na nossa vida, mas principalmente na vida da minha mãe. Eu vi um cuidado particular e uma questão ali de um tratamento e um desenvolvimento espiritual, assim, criando uma fibra, criando uma casca muito mais densa ali na vida Sim, espiritual dela, nesse com momento. certeza. É porque, vamos ser muito franco, cara, é uma perda, né? E assim, né, entre todas as aspas possíveis, né? Ela teve duas perdas, né? Um filho casou Sim. e é isso, né? Vocês estavam sempre juntos, gente, vocês três. Lógico. Sim. E o outro você recolheu. Como é que faz? Aí como que vive naquela casa? Sem o Rafa, exato. Ramon casado e eu sozinha. Eu comecei a pedir a Deus para me tirar dali. Tem que mudar o ambiente, cara. Mudar. Sim, foi aí que o Ramon entra falando que o projeto de Deus era mudar o ciclo, mudar a história, fazer um novo recomeço. E aí, eu trabalhando na posse. Posse é o último numa distrito aqui da conversa, cidade, o né? último distrito da cidade. No Em termos spa. de distância, só para o pessoal ter Eu ideia. numa conversa uma com hora, você. Uma hora e meia? Uma hora e meia, mais Uma hora ou e menos. meia. Uma Isso hora e aqui do meia. centro de Petrópolis, gente, ó. Só para vocês terem Uma hora e ideia. meia. Isso Diga-se também era outra preocupação que a gente tinha. Diga-se de passagem que estava sendo instalado o gás de Correias a São José. Uhum. E eu peguei ali anos de uma estrada que eu Sim, viajei 4 horas, sim. 3 horas dentro do isso. ônibus da Progresso para ir trabalhar. E era esse período que eu vivia tudo. Eu falei, meu Deus, eu não vou vencer isso. Difícil demais. Aí pensava em sair do spa, pensava em M coisas. Eu lembro você falando sempre assim, lançando como é que vai ser, né? nas mãos de Deus o que é que Deus tem para fazer por mim. O que é que eu sei fazer? Aí pensava, procurar um lugar mais próximo, enfim, não. Aí você me disse assim, Helenice, e se você se mudasse para mais perto do seu trabalho? Eu lembro disso. Foi você que me disse isso. Aí eu falei, pastor, eu estou na casa de uma amiga, ela volta em março, isso já era fevereiro. Falei, eu estou na casa de uma amiga, emprestada, na rua que eu morava, e a Luciene Vec. Beijo, amiga, muito obrigada por tudo. Aí, ó. E a Luciene estava na França? Na Alemanha. Na Alemanha. E ela voltaria em março. E assim, eu comecei contando o tempo, e falei da minha preocupação com você. E você falou, Helenice, quem sabe é a hora de você estar mais perto do seu trabalho? Itaipava é tão perto. Então eu falei, pastor, mas é longe da igreja. Você faz uma visita em Benfica. Mal intencionado. Estava acabando de chegar, né? Você estava mal intencionado. Mas você estava na minha posse. Aí eu fui na sua posse, que foi dia 7 de... Isso. Aí eu me apaixonei pela igreja e falei, Eu vi seu rostinho. é aqui o meu lugar. Naquele dia Deus falou comigo.
E eu falei com o Ramon, eu amei a igreja. O carinho das pessoas, o acolhimento. A igreja estava vazia, pandemia, novos projetos de Deus para aquele lugar que te levou para lá. Pastor Hamilton precisando de uma pessoa. Beijo, Pastor Hamilton, meu querido. Beijo, isso aí. Pastor do coração que cuida da gente como filho, né? Sim, meu Deus, que gratidão, Pastor Hamilton. Obrigada por tudo. Você e Délia, família, incríveis, incríveis na minha vida. Pastor, né? Pastor. Exatamente. Depois da chegada do pastor Marcelo e tudo, depois a gente vem a falar do pastor Marcelo. Mas então, você me disse assim, Helenice, volta num culto de quinta-feira, após aquele culto, você me disse assim, volta num culto de quinta-feira, porque a pessoa que eu quero te apresentar não está aqui hoje, que era o Ezir e a Elaine. Gente, verdade, lá atrás agora eu busquei. Tudo sendo conectado, né? Depois, aí depois de toda a trajetória que eu fui te visitar, ali abriu na minha mente a prestar atenção na palavra que você me disse, que quem sabe se você morar por mais em Itaipava, mais perto do seu trabalho. Aí eu questionei a distância da central, aí gostei, voltei, e você me disse, eu vou te apresentar um corretor que tem aqui na igreja. E aí você me apresentou o Ezir, onde ele me levou a conhecer os lugares próximos ali, né, que vim a fazer a locação no cenário da montanha. Enfim, faz 3 anos que eu estou morando ali, faz 3 anos... Lugarzinho bom, gostoso. Sim. Eu amo morar ali, eu creio que em nome de Jesus é ali que eu vou comprar a minha morada aqui na terra, porque eu ainda estou ali. Por enquanto. Por enquanto. Todos e nós. outra mão de Deus foi que, com as minhas finanças, eu não moraria no cenário da montanha, e o município, o aluguel social, me ajuda com o valor do apartamento para eu morar ali. Então, cuidado de Deus, mais uma vez, a mão de Deus, o cuidado de Deus, porque eu dizia, como que eu vou morar em Itaipava? Aos olhos de todo mundo, Itaipava só mora rico. O que eu vou fazer lá? Eu não tenho dinheiro para morar ali. Filha do rei, ué. Cara, o aluguel social, uma bênção, tá me ajudando até hoje, é a mão de Deus. Entende? E eu vejo pessoas se queixando e dizendo, não está acontecendo, falhou. Deus não me deixou falhar. Deus tem honrado a minha fé. O meu aluguel é dia 20. É dia 20 que eu pago o meu aluguel, para a glória de Deus. Amém. Vocês ficaram mais dependentes de Deus? Com toda certeza. Essa percepção fica com mais toda palpável? Certeza. Totalmente. Com toda certeza. Eu ouvia, eu tinha a percepção de milagre por ouvir falar. Hoje eu tenho a certeza que Deus é Deus de milagre por vivenciar milagre. Porque não acabou aí. Exatamente. Aí chegou 2024. E aí, Helenice? Acabou, né? Chega de prova, né, Jesus? E aí? Quer água aí, gente? Quer uma aguinha? Eu quero. Obrigado. Deixa eu botar para Aqui. vocês aqui. É assim, é bem isso. Aí chegou 2024, 24. amigo. Olha, as coisas na minha vida, elas chegam sempre por atacado. Tem aqui ainda, obrigado. Pastor, as bênçãos e as adversidades, a palavra é essa, Isso. elas na minha vida, elas não têm chegado sozinha. Quando em 2006 que eu perdi meu marido, eu tinha perdido meu pai em 12 dias. Verdade. Meus filhos perderam Verdade. a referência paterna naquele período, que foi um rombo, uma cratera na nossa vida. Verdade. Ali eu sobrevivi mais alguns anos sem ter susto. E eu percebi que a gente não morre quando perde alguém. Mas se você perder a fé, você morre. Porque sem fé você não caminha. Viu, gente? Guarda isso aí, é profético. Você quer falar isso? Olha Eu pra quero. câmera ali, para alguém que está precisando ouvir isso. Então, o que eu tenho e acabei de dizer aqui é que as adversidades, elas vêm e não escolhem momento, né? Ela simplesmente chega. E se você não olhar para o céu e não se basear na fé e segurar nas mãos de Deus, sem fé é impossível caminhar. Né? As lutas também servem para que você se fortaleça quando você olha para o céu, porque a base é a fé, soberana, firme, convicta, que só Deus pode.
E é nessa hora que você entende, que você entrega e leva para tua mente e coração que só Deus pode, é ali que ele entende que você é dependente dele verdadeiramente. Amém. Amém. Mas chegou 2024, Sim. novo começo, tudo bem? Sim. Aleluia! Eu tava... No Imaginei, auge da né? felicidade. Não, e detalhe, Ano Ramon já novo. vivendo alguns sonhos também, né, Ano amigo? novo. Algumas coisas já sendo realizadas, Porque no ano concretizadas. anterior aconteceu aquilo tudo. Iríamos fazer uma viagem para o exterior, eu e Maísa, minha esposa. E Um sonho, né? foi uma Sonho. viagem adiada. Adiamos para 24. E ali fomos viver o sonho, comemoração da de minha aniversário nora. da Maísa. Foram boa. dias muito, muito especiais. Aí retornamos para o Brasil. E nesse retorno 9 dias depois. começou parece. tudo. Você estava ali já com algumas dores, com algumas indisposições físicas e tal, que a gente estava achando que era dengue, estava com diagnóstico de interessante dengue. isso, né? Já é verdade. Você já vivendo o começo, né? Já num novo ambiente, Isso. tanto de igreja quanto de moradia. Sim. Tudo estabilizado. Tudo Exato. bem. Exato. Essa é a palavra que eu queria achar. Eu feliz demais que, por conta da pandemia, o spa fechou 97 dias. Aí houve o retorno do spa, eu feliz demais, achando que A vida voltando a acontecer. Exato. achando que na volta, no retorno, como era pandemia ainda, pouco tempo, falei, gente, como é que será a vida no spa depois desse retorno? Mas tudo tranquilo, graças a Deus, não dispensou ninguém. Muitas famílias foram se instalar no spa, ou seja, tudo vento e popa. Como se diz aí, né? Amigo, uma indisposição chegou no trabalho, eu passando mal, uma questão de uma cólica, um enjoo, uma bagunça dentro de mim. E eu fui até a minha gerente e disse, olha, eu estou sentindo algo que eu nunca senti na minha vida, já faz alguns dias que eu estou sentindo. O doutor Alfredo me liberou para ir para a emergência. Fui para casa, ainda passando bastante mal, no ônibus. Fui para a emergência em Itaipava e me fui diagnosticada como dengue. Estava no auge da dengue, 2024, Verdade. início de março. Verão, né? Verão. Eu acho que era ali 12, 13 de março. E, enfim, continuei passando mal dias. Fui, naquela mesma semana, 3, 5 vezes para a UPA. Aí me abria um monitor, o seu caso é dengue. Era sempre dengue. Porque fica ali, amigo. É igual quando você vai na emergência. Eu tô com rinite. Ficou lá que você tá com rinite. Se você voltar lá 3, 5 vezes, eles vão apontar que você tá com rinite. Porque tá lá. Mas não é nem só por isso. Não é sobre isso. Mas acontece. Foi feito exame de sangue. Foi feito, olha... É dengue. Tudo apontava um diagnóstico de dengue e eles seguiam o protocolo. Estava dentro da normalidade. Estava. E isso começou a se estender mais e mais e mais. Que você tinha, Exato. batia, né? Sintomas e tal. Só que começou... Eu fiquei muitos dias, eu acho que de 9 a 14 dias com esse diagnóstico. Até acontecer o pior. Meu Deus. O dia que foi... que o Ramon falou, mãe, a Selma me pegou, minha vizinha, beijo, Selma, maravilhosa. Junto com a Adélia. Junto com a Adélia. Adélia tinha ido ao mercado e resolveu me falar um oi. Olha. E chegou lá em casa, me encontrou muito mal. Mais uma vez, direção de Deus. Eu não esperava a Adélia naquele dia. Eu não estava falando, eu não tinha forças nem para pegar o celular para falar com o Ramon como eu estava. Adélia chegou lá em casa, me encontrou simplesmente sem falar. Meu Deus. E ela me pegou e ela chamou a Selma urgente. Foi a Selma que entrou em contato com o Ramon. E o Ramon combinou com ela Nos encontramos no hospital. de ela seguir comigo e ele nos encontrar pelo caminho. E eu não sei como que eu saí de casa, Meu Deus. porque eu só soube mais de 30 dias depois, quando eu me dei por mim, já depois do coma, depois de entubada, e depois de ter vivido sépsia, depois de ter vivido aquilo que eu não sei, que só você e o Ramon e a minha família souberam.
Foi assim, assustador. Foi muito difícil. E para mim, desde o início eu acompanhei minha mãe ainda oscilando entre lucidez e efeitos da medicação, ainda não estava com uma internação ali estabelecida, fazendo os exames iniciais para tentar investigar o que era. Graças a Deus, uma médica também, mais uma pessoa que o Senhor colocou na nossa vida desde muito tempo, a Mariana Mendes, nossa vizinha da vida inteira, ali também da nossa casa no Quissamã. Cuidados, de frente a Mariana pra casa. assumiu o plantão, viu minha mãe lá, falou, deixa eu rever os exames. Pediu uma tomografia isso tudo com contraste. Não soube, tá? Só soube depois. E no contraste, ali apareceu um gás diferente, uma densidade de um gás diferente. É uma coisa que passaria despercebida aos olhares, se não fosse um olhar atento. Então, ela foi instrumento de Deus para acelerar o procedimento, porque algo diferente estava acontecendo. E não havia melhora, né? E ali minha mãe foi transferida para um outro hospital. Lá nesse hospital, o Dr. Fred era o responsável. Mais uma vez, nosso amigo de infância. Dr. Frederico Odoni. Fred, lindo. Ele me chamou. Ele falou, Ramon, estava aqui para fazer os procedimentos na sua mãe mais tarde, mas vou ter que antecipar. Você está por perto? Eu estava a uma certa distância. Eu nunca cheguei tão rápido no lugar igual eu cheguei lá naquele dia. Graças a Deus. E aí, ele me chamou. Eu acredito que ele estava querendo que eu tivesse ali um contato que talvez, na incerteza do natural, ali poderia ser o nosso último adeus. Meu Deus. E ali, minha mãe não tinha sido entubada ainda, ela estava ali oscilando, flertando com a lucidez, mas estava muito indisposta. Dei um beijo nela, falei, mãe, vai dar tudo certo, encorajei ela. Eu saí da sala, já fizeram a intubação. E ali foi aquela hora que você chegou e que estávamos ali juntos, orando. E no final desse dia, do mesmo dia, teve que fazer a abertura do abdômen para ver o que estava acontecendo. E o que houve? A minha mãe teve uma perfuração no intestino e, fruto desta perfuração, houve uma contaminação em toda a cavidade abdominal. Porque são resíduos ali muito impregnados de bactérias, né? Sim. E ali fez uma infecção generalizada. Sepsia. E rolou toda uma força-tarefa para que a minha mãe tivesse a vida preservada. E a equipe do hospital, foi um hospital público aqui da nossa cidade, a equipe do Hospital Alcides Carneiro, doutora Regina, maravilhosa, Regina Freire, ela fez mesmo todo o procedimento. Foram horas e horas a fio de cirurgia. Quando a gente estava ali no hospital, os minutos pareciam que duravam horas. E acabou a cirurgia. Nos chamaram, fomos eu e minha esposa conversar com a equipe médica para entender o que de fato tinha acontecido, que até então a gente não tinha nenhuma resposta. E eles falaram da gravidade e disseram pra gente, olha, as próximas 12 horas são fundamentais, porque foi uma cirurgia de um risco gravíssimo e que a gente não pode garantir nenhuma resposta. Eles falaram comigo, a sua mãe tá recebendo cerca de 20 medicações, a gente precisa que o organismo dela responda a esses estímulos. E ali começamos, mais uma vez, a reunir o nosso exército. O que me marcou era que cada dia era uma oração específica. Lembra disso? Mas antes da gente chegar na oração específica, rompemos ali às 12 horas. Voltamos ao hospital para ter as notícias. Meu Deus. E ainda não era um quadro esperançoso para nós. É isso, você não me falou. Ainda não tinha esperança. Toda a conversa era assim, olha, a gente precisa que o coração responda, a gente precisa que o pulmão responda, a gente precisa que os rins respondam. Minha mãe estava em coma, entubada, cheguei no CTI, sozinho ali, e
E eu fiz uma oração assim, Senhor, o que eu tô fazendo aqui? De novo, né? Falei, Deus, sou eu de novo. E o que eu vou fazer? Eu não tinha palavras nem para orar. Eu imagino. E eu pedi assim que o Espírito Santo orasse por mim. E levasse para o Pai aquilo que eu não conseguia verbalizar. Meu Deus. E ali foi aquele momento de muita dor, muita incerteza, que eu falei, Deus, eu tô passando por isso de novo. Saí dali e eu cheguei em casa e foi talvez o pior dia da minha vida. Eu chorei copiosamente. E até que, quando eu não tinha nem mais forças ali para orar, a minha esposa, minha grande e fiel intercessora, Amém. ela falou, amor, a gente vai fazer uma prova com o Senhor. E a gente vai orar especificamente por tudo aquilo que o médico falou para você hoje. Aleluia. E eu pedi pro Senhor trazer a minha memória, porque eu não estava dentro de mim. Pedindo pro Senhor me lembrar daquilo que o médico falava e o que eu precisaria orar. E o Senhor trouxe a minha memória. E ali eu pensei, Deus, esse é o alvo da nossa oração. E eu compartilhei com o nosso exército de oração. Amém. Essa estratégia. Foi muito longe. Disse que nós iríamos orar especificamente por aquilo, e a gente ia ter uma batalha vencida a cada dia. E era interessante, todo dia a gente ficava Todos na os dias. expectativa, o que a gente tem que fazer hoje? E eu orei. E você ia orientando a gente ali, ó, gente, é isso aqui é o alvo de hoje. Foi o Exatamente. caminho. Eu lembro que você era muito... Deus me levantou Taxativo. ali para liderar essa união, né, e de intercessão. E ali naquele momento nós orávamos no dia seguinte eu chegava também a informação do CTI era uma vez por dia. E ali a gente, todos os alvos que nós orávamos num dia, nós tínhamos resposta positiva no outro. Aí o médico falava, agora a gente precisa que o fígado dela responda. E eu orava pela minha mãe e colocando a mão, impondo mãos em cima da região que o médico falava. E eu falava, Deus, restaura células, tecidos, órgãos. Eu orava especificamente por cada detalhe que aquele médico falava. E eu conduzia todos assim dessa forma. E a gente ia tendo a resposta de Deus a cada dia. Louvado seja A Deus. cada dia. Foram cerca de uns 35 dias Por aí. com a gente orando Por aí. direto com esse alvo de oração dos 90. Então foram 90 dias ali alimentando os grupos, alimentando todo mundo de informação. 3 meses. E eu não tenho palavras para agradecer a todos que se levantaram É verdade. para estar conosco nessa jornada. Brasil e fora do Brasil. Brasil. Fora do continente. É impressionante como Deus, ele para nos levar a um nível acima do que ele deseja, a gente precisa passar por situações difíceis. Sim. Não tem volta, Sim. gente. Não tem É como. um fato que eu fiquei assim, a questão de horas que me tirava, me livrava de estar o meu rim funcionar, porque eu iria provavelmente para a hemodiálise. Isso me pegou muito quando eu fui informada sobre isso. Vai memória. Sim. Rafa, tudo mais. Tudo. Sim. E minha mãe, muito tempo ali, fora de consciência, Sim. porque foram muitas complicações. Sim. Cada Às vezes que eu fui- dia era uma assim, coisa. uma onda que vinha que balançava a gente. Então, Uma das vezes que eu fui visitá-la, Israel, a gente tem que levantar aqui agora, vamos lá que a gente tem que evangelizar esse povo. A gente vai nesse calma. em momentos de delírio ali no Exato, CTI, exato. que a medicação muito forte. Então, teve, além da cirurgia, todas as questões da resposta orgânica e circulatória que ela precisava. A minha mãe teve 2 pneumonias. Com reação da medicação, ela teve um quadro de surdez. Sim, verdade. Ela teve um inchaço, um edema que tomou todo o corpo dela, que tornou ela assim... Ela triplicou de tamanho, a ponto dela não conseguir mexer os cabia na dedos. maca. Eu lembro. Os dedos nem das mãos, nem dos pés. Ela só mexia os olhos.
Só os olhos. Meu Deus. O Andrezinho, foca nela de novo. Olha isso aí. Olha que coisa linda que Deus faz. E Deus é muito fiel, e com isso, com a perda, né, dos nutrientes, minha mãe foi perdendo o cabelo, foi feridas na pele começaram a se abrir. O hospital não tinha otorrino. Foi chamado o Dr. Lucas, um médico de Itaipava, e no diagnóstico dele, o diagnóstico que ele deu, que um coma, que uma surdez adquirida num coma, dificilmente era reversível. Mais um milagre. Mais um milagre. E eu ainda, depois dos 90 dias, que eu acho que foram mais de 90, não sei se o Ramon não está lembrando, porque houve a dermatite e eu não pude ir para casa, eu fiquei mais dias lá. Na verdade, mãe, você passou esse tempo de internação, foram cerca de 60 dias, e ali, como estratégia, porque ela precisava avançar, e a mão de obra do hospital, por mais assim excelente que ali eles estavam prestando o serviço, precisaria de uma atenção exclusiva. Então eu assumi ali o compromisso com a junta médica de levá-la para casa. Nós montamos um home care. Isso. Cama hospitalar, todo o equipamento. A Helena dormiu com ela lá. Todo o aparato. Minha esposa Tudo dormiu lá. Hospitalar. Enfermeira. Foi maravilhoso. Teve o cuidado tinha de fisioterapeuta. Contratação. Foi uma tudo, trouxemos, né? uma junta médica para dentro de casa. Desde fisioterapia, enfermagem Deus e foi também... lindo, não faltou nada. Deus supriu tudo. Eu não sei de onde sei. Claro que Sim, sei. mas naturalmente não se explica. Naturalmente não se explica o recurso que chegou. Se eu somar o que foi gasto, eu e o Ramon e a família, vai dar onde esse dinheiro? Deus. O tempo todo. Até eu tive uma pessoa que lavava roupa, que cozinhava, era a Thelma, beijo, Thelma. De novo, um amor de pessoa que Deus colocou, como a Jussara, que foi, fundamental. Meu Deus, fundamental, a enfermeira, que a Rosane, beijo, Rosane, de lá da igreja, me indicou. Então, a Jussara me ajudou a cuidar. Banho de leito, com colostomia, e sem mover um dedo. Amigo, outra coisa que eu preciso voltar lá, atrás, no hospital, o edema, que me deixou 3 vezes maior, o meu poro, ele merejava. Eu expelia líquido pelos poros. Te incomodava. Que molhava o ambiente que eu estava deitada. Colocavam fraldas descartáveis. Nos braços. Tira braços e bacia, quadril, aqui os ombros. Tiravam as fraldas pesadas. E eu ouvia os movimentos das enfermeiras. Como é que pode isso? Tipo, que aquilo era diferente do que eles conheciam. Se para eles era novidade, imagina para mim. Eu chorava, porque eu não me movia. Eu só olhava. Sim. E orava. Até que nós tivemos a alta, resposta positiva, a gente celebrou com isso. Foi assim um momento maravilhoso. Chegamos em casa com essa estrutura toda. Muitas pessoas se levantaram para nos abençoar, desde ficar de acompanhante, até Deus. Ali com uma palavra, com uma oração. Não temos palavras para agradecer. Tudo que nós gastamos, o que fomos poupados por mulheres maravilhosas, que eu nem me lembro o nome de todas. Meu Deus, voluntários que se prontificaram. Sim, exatamente. Para diminuir o custo do que nós já pagávamos, e com muita alegria de pagar, porque cuidaram de mim muito bem. E aí fomos para casa, estava tudo bem, a gente já glorificando ao Senhor pela alta, só que 5 dias depois, eu e minha esposa, mais uma vez, estávamos lá, fomos passar o dia com a minha mãe, o sábado. Eu lembro da ambulância passando. Chegamos no sábado, lá passamos o dia, minha mãe estava muito amuadinha. Ainda estava com a fala muito debilitada, não estava ouvindo. Então a comunicação era difícil e a gente percebia um cansaço nela. E ali eu fui medir a saturação.
Quando eu fiz a que ferição... A enfermeira ensinou para ele, com todo amor e cuidado, Jussara. Da saturação, quando nós medimos, eu falei, não é possível, o aparelho tá errado. Aí eu fui medir novamente. A saturação da minha mãe estava baixíssima. Acho que era Estava 46. abaixo de 50. Meu Deus. E Nem ali se vive com essa eu saturação. comecei a buscar auxílio. Aí minha mãe adormecida, aí eu ligo para um, ligo para outro, ligo para um, ligo para outro. Resumo da história, tivemos que chamar a ambulância de emergência do SAMU para fazer a transferência da minha mãe. Minha mãe tentando falar, minha mãe já traumatizada de 60 dias no hospital. A minha mãe falou, olhava para mim falando, não me leva, não me deixa, e aquilo foi uma cena assim terrível, Eu né? não queria ir de jeito nenhum. Ela não queria entendi ir. que estavam me tirando dali. Quando eu vi aquela ambulância, a minha vontade foi de morrer. Ela achou que eu tava ferindo a confiança dela, sabe? Foi difícil, mas precisava ser feito. Aí ali minha mãe chegou novamente no hospital. Por isso que deu 90. Aí dali foram mais 30 dias nessa etapa É que final parecia que foi 100 anos. dessa recuperação. Ali com cuidados também específicos por uma outra equipe médica. Não era mais a equipe da cirurgia, era a equipe mais clínica, voltada mais para a clínica. Uma outra equipe com uma nova perspectiva, e foi fundamental também para esses últimos dias ali de tratamento. Mas a doutora Regina não me deixou só. Ela sempre auxiliava a Sim, equipe. excelente. Aí tivemos outros médicos e vivemos ali mais 30 dias de acompanhamento. Minha mãe ali começou a se restabelecer, os movimentos começaram a voltar. Tivemos ali nesse momento também algo muito especial, que ficar tanto tempo assim no ambiente hospitalar, para mim era muito novidade. A minha estada em hospital, eu nunca fiquei internado, então era sempre assim, visita alguém que vai ganhar um bebê. Só em último era caso. uma outra perspectiva. Quando o Você Rafael... foi internado uma vez. Quando eu fiz a cirurgia de cálculo. Cirurgia de cálculo. Mas Eu foram tava 2 lá. dias. Foi 2 dias. Tipo, tava bem, tava consciente Sim, e tal. sim. E aí, Foi quase um ambulatorial. quando o ali. Rafael estava internado, a gente não tinha uma permanência lá dentro por conta da pandemia. Covid. É isso. E ali na minha mãe a gente tinha que ficar 24 horas. E como é que Deus também, o dono da história, no início do ano ali de 24, eu fui levantado presbítero na igreja local. E estar ali no ambiente hospitalar, eu nunca orei tanto. Eu orava pela minha mãe, alguém ouvia do corredor. Aí me chamava para o outro quarto. Passava uma tarde lá orando. A minha mãe estava sonolenta, ainda bem, porque eu ia para lá e não ficava com ela. Porque eu ficava o tempo inteiro ministrando, orando, levando uma palavra de esperança para quem estava ali. Então é interessante a gente saber esse movimento de Deus que é 360 graus. Que Deus quer desenvolver a gente em todas as áreas. Então, Por ali... que ele permitiu tantas coisas? Havia pessoas ali que me perguntavam, o seu filho vem hoje? Olha isso. O seu filho vai chegar? Aquele rapaz, aquele moço, quando é que ele volta? Eu quero que ele ore de novo pela minha avó, Que legal. pela minha tia, pela minha nora. Era sempre alguém assim, especial. E aí eu fui melhorando. Aí eu falava, orava sempre, né? Sim. A Você é pessoa grogue, você queria que eu evangelizasse todo mundo? se incomodavam até. Uma vez uma senhora falou assim, a sua mãe não move um dedo, mas fala. Aí ele falou, a minha mãe ora. A minha mãe ora pela sua vida, pela vida dela, pelo hospital, pelo médico, pelos enfermeiros que cuidam de vocês. A minha mãe é uma intercessora. Quando ela está falando com Deus. Ele respondeu isso para uma senhora. Era legal quando eu chegava no CTI, aí o médico conhecia, né? Sim. Ih, pastor, ela tá lá, ó. Hoje ela não tá falando muito não, hein? Aí a gente ia lá. Mas eu lembro que uma vez que eu fui com a Lena, não sei se você vai lembrar, talvez. Ali Deus falou assim, vou dar vitória. Aleluia. Foi muito claro. Amém. Glória Muito claro a Deus. para mim. Aí eu fiquei em paz. Não sei se eu falei com o Ramon. E é interessante, tá, gente? A gente não tá falando de derrota aqui. É A verdade. gente tá falando de milagre. E a gente não tá trazendo os dois aqui
para te emocionar. A gente está dizendo do que Deus pode fazer nas piores situações da vida. Tem uma missionária, enfim, uma irmã chamada Corrie ten Boom. Ela vivia no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. E ela, um dia que ela perde todo mundo, família, pai, né, naquelas câmaras de gás e tudo mais, e a irmã dela morre de tifo, acabou a família. Acabou tudo. Acabou tudo. E aí Deus fala com ela assim, por mais profundo que seja o abismo que você está, eu sou mais profundo ainda. Aleluia. Amém. E eu vejo isso em vocês. Sim. É interessante que no momento do coma, que poucas pessoas falam do coma, porque eu tive sonhos. Eu sonhei num lugar muito escuro. E ali, naquele sonho, eu me lembro dele perfeitamente. Que ali eu clamei muito. Olha. E foi na sala vermelha. Olha. Porque da sala amarela eu me lembro dela. E da vermelha eu não me lembro de nenhum momento. A sala amarela, eu só me lembro dela na minha volta, depois que eu fui para casa e retomei. Entendi. Então aquele sonho não foi ali na sala amarela. Uhum. Porque ali eu tinha consciência. E existem coisas, eu até ouvi a Renatinha falando com muita propriedade no podcast da Renatinha, que Deus esconde de nós aquilo que não edifica, aquilo que vai me trazer uma dor maior, um sofrimento maior, eu não preciso desse momento. E Deus nos blinda, Ele nos poupa disso. Então, eu não me lembro de jeito nenhum de ter sentido dor, eu não senti mesmo. Nenhuma vez eu senti dor em todo esse processo. Eu senti dor Na crise inicial. nas crises iniciais que me levaram à emergência. Depois que passou o processo complicado, que foi inteiramente o agir de Deus, que foi um momento que certamente eu e o Ramon entregamos, Deus, agora é contigo. Foi assim. Porque eu só me lembro da Délia e da Selma se comunicando com o Ramon. Dali para lá, eu não soube de mais nada. Eu não soube de mais nada. Eu não vi E nós na igreja ficamos sem chão de novo, porque foi Senhor. O pastor Hamilton, às vezes que ele me viu, que foram algumas vezes, a missionária Renata, as minhas irmãs, amigas intercessoras, elas me contam que o pastor Hamilton dizia assim, olha, amado, é só orar, é só Deus. Só orar, a gente só faz isso. É só Deus. Só Deus. A gente Mas fala exatamente o Exir, isso. quando me viu, ele e a Elaine, ele disse que a Elaine, no carro, voltou para casa com um choro muito compulsivo, dizendo, olha, não tem mais o que fazer pela Helenice. E o Exir disse sim, tem sim. Aquela mulher é muito forte. Eu vi no fundo do olho dela uma certeza de fé. Ela vai sobreviver a isso, Elaine. O Exir me conta isso. Era complicado pensar, ali humanamente falando, porque já tínhamos passado por lutos. Luto do meu avô, luto do meu pai, luto do meu irmão. Minha mãe. Luto da minha avó, luto da Gisele, que era uma grande amiga. 3 uma meses depois do irmã Rafa, que eu tinha. me chamava de mãezinha. Foi pouquíssimo tempo meu Deus, depois. Meu Deus, verdade. Fiquei Então com ela perdemos a tanto no Gisele hospital. também. Eu lembro disso. Era alguém da família. Era alguém da família. Eu fazia a Sim. comida da Gisele. Sim, eu sim, levava sim. para ela, ela só queria minha comida. Quando eu não Você levava, era o falou Ramon a que vozinha levava. dela. Perdemos Gisele. Aí depois perdemos também o pai de uma outra grande amiga da igreja, o pai da Vanessa, alguém que nós oramos também muito. Passamos madrugadas a fio ali junto com ela, cobrindo em oração. E eu falei, Deus, vou perder de novo. Falei, Deus, me sustenta, me dá respostas, me dê sinais, porque como é que é isso, esse acúmulo de perdas? Uhum. É claro que foram coisas com propósito. Eu quero que todos Sim, entendam muito bem sim. isso. Mas Que é não interessante. é sobre isso Não, a mas questão. você usou uma palavra, Ramon, visceral. É que Não dá pra dentro, conter. exato, Sim. são nas entranhas. É. Sim. Entende?
Verdadeiramente. E ali, minha mãe tem alta, depois retorna num quadro ainda muito delicado entre a vida e a morte. Como é que é isso? A minha oração desse tempo todo foi em vão? As respostas diárias foram em vão? E Deus completou a obra dele. Em pouco tempo a minha mãe conseguiu restabelecer ali com resposta orgânica. Os exames dela foram melhorando dia após dia, os movimentos começaram a retornar. E fisioterapia todos os dias no hospital também. Foi muito, muito fundamental. Suelen, assim, minha querida. Todas as pessoas que o Senhor Suelen. colocou ao nosso lado. A Suelen, fisioterapeuta da minha mãe, aceitou, Jesus. Escolheu, se decidiu por Cristo lá na nossa igreja, num dia que eu estava ministrando no Mergulho da Fé. Aí. Sim. Ela foi fazer uma visita, porque nós fizemos o convite. Ai, que bênção. E ela aceitou Jesus numa quinta-feira. E foi muito especial. E ela está lá na igreja até hoje, eu converso com ela, ela me visitou em casa. Beijos, Suelen. E em casa, constantemente, os 2 primeiros meses foram... Eu digo mais o primeiro mês, a fisioterapia pela Letícia foi um momento crucial. E o tempo que ela determinou de processo, de melhora, para sentar na cama, tudo isso aconteceu muito à frente do tempo que a profissional grande que ela é, ela também foi surpreendida por esse amor. Você encontrou, Deus falou com ela, através da sua vida. Lembrei. Deus porque era tanta gente. Sim. Era uma equipe, né? Ela vai fazer agora, o médico tem um novo processo, tem uma nova caminhada pela frente. É tão lindo o que Deus faz na nossa vida que eu uso colostomia. Acho que quem me conhece sabe, né? Aí deu uma hérnia aqui atrás da colostomia, ela está se desenvolvendo, ela está bem grandinha. E, assim, cada vez que eu chego para a cirurgia, há um obstáculo, há um momento que Deus está preparando, e essa agenda quem vai fazer é o nosso Deus, com toda certeza. Amém. E então eu, anteontem, conversei com a Letícia novamente, falei, Letícia, eu preciso do seu trabalho novamente. Eu preciso de 10 sessões de fisioterapia respiratória. E Deus vai mover o recurso, eu sei que vai, porque Ele não nos abandona, nunca nos deixou só, Aleluia. Sempre abriu portas, e eu creio pela fé que essa cirurgia vai ser feita, ela não diminui nenhum risco, mesmo que eu fiz 8 meses de terapia para aceitar a colostomia. E o Espírito Santo, mediante uma conversa que a equipe médica teve comigo, Ramon e a Maísa, me lembrou que o milagre que Deus tinha para fazer na minha vida, Ele fez há 2 anos atrás, que hoje faz 2 anos de todo esse processo. O milagre que Ele fez na minha vida foi naquele ciclo. E tudo que eu contei até aqui hoje, eu e Ramon, foi o que Deus fez, foi a grandeza, o cuidado, o amor de Deus. Aleluia. É o que Ele tinha para a minha vida, para mim estar aqui hoje. Ele fechou aquele ciclo com aquele milagre. E o porvir está nas mãos dele novamente. Eu estou encorajada. A agenda, eu estou decidida e certa que não sou eu que vou fazer. Eu já me cansei de teimar com Deus. A palavra diz não temas, mas nós insistimos em ser ansiosos, ociosos, porém resilientes e corajosos. Amém. A fé me move, eu não desisto, e o meu casca de bala, eu acho que eu posso chamar o Ramon de casca de bala, porque ele é grudadinho, graças a Deus. Ele tem as ausências, porque eu trabalho, porque o seminário, porque a vida, o casamento, e a vida dele. Sim. Que se soltou da minha, porque ele fez uma família. Saiu do ninho, né? Sim, saiu do ninho. É duro falar disso, mas é uma realidade. Mas eu estou bem melhor, não estou, minha filha? Meu Muito, Deus do graças céu, a Deus. Eu estou bem melhor quanto a isso. Tem intercessora na igreja. Agora deixa eu, Glória. como pastor aqui de fora, Uau. falar.
Tem o pequeno grupo funcionando na casa dela. Olha, recomeço. Passou Sim. ali pelo exílio. Está vivendo um recomeço agora com uma nova liderança. Sim. Com a Patrícia. Incrível. Né? Esse pequeno grupo que nós chamamos de Gessel. Isso. É uma coisa muito intensa, é muito lindo. Você que não tem um Gessel, por favor. Olha aí. Tenha um Gessel na sua casa. Abre o seu lar. Abre a porta do seu coração. Amém. Que você vai viver experiências que eu tenho vivido. Gessel é um grupo de irmãos que se reúnem, é um grupo pequeno, para falar do amor de Deus, para contar das experiências do milagre que Deus tem feito na sua vida. E por que não entregar a Deus aquilo que, sabe, que você tem de projeto, que Deus tem um propósito e projetos para cada um de nós. Mas nós precisamos confiar, lançar sobre ele e esperar. E muitas vezes nós impedimos esse tipo de ação de Deus em nossa vida. Não abrindo o nosso coração, não abrindo a porta do nosso coração e a porta do nosso lar. Gessel era um desejo que eu tinha ainda quando eu morava em Petrópolis. E deu ruim por lá. E quando eu cheguei e conheci o lugar que eu moro, conhecendo o lugar, no mesmo dia que eu conheci o cenário da montanha, eu olhei ali um local e disse: eu vou ter um Gessel aqui. O Ramon se lembra disso, Ramon? Sim. Junto com o corretor, no mesmo dia, eu falei: o meu Gessel vai ser neste lugar. E ali faz 2 anos também o meu Gessel. E quando Deus me tirou da minha casa para esse procedimento, esse tratamento, o meu desespero no hospital era perguntar para Deus: o que vai ser do meu Gessel? Meu Gessel não pode acabar. O que vai ser do meu Gessel? Eu chorava muito. Eu dizia para Deus: Senhor, era o meu desejo. O Gessel não pode fechar a porta ali. E Deus levantou pessoas. Deus levantou a Selma, que levou a equipe que frequentava o Gessel Recomeço. Deu continuidade na casa dela. Deus restaurou a minha sorte, a minha saúde. E eu estou de volta para o Gessel. Já tenho 1 ano de volta na minha casa, que é o meu lar de paz. E detalhe, já multiplicou 2 vezes, porque a Selma estava um pouquinho reticente, se abrir ou não. Sim. E aí, do seu Gessel, que a Selma fazia parte, abriu da casa dela. Sim. E agora, recentemente, a Leia, sua irmã, multiplicou 2 vezes. Que a Leia estava lá. Olha que coisa linda. Muitos frutos. Maravilhoso. Vamos melhorar, frutificou, né? Frutificou. A Leia é uma bênção, ela está radiante de alegria. Tá feliz. Ela achava que estava demorando muito. Eu falei: Leia, É no tempo. eu tenho aprendido tanto sobre o processo de tempo, que não é na força do nosso braço, não é na hora que nós queremos. Olha, tá bom demais, mas a gente até passou do horário, glória a Deus. Oh, meu pai. Mas deixa eu falar 2 coisas. Ela falou assim: gente, eu só vou conseguir falar. Então, mas a gente falou aqui de perda, de crise, de dor, sofrimento, mas a gente nunca falou de ausência. Não. A gente nunca deixou de ter esperança. Sim. E a gente, entendendo essas 2 coisas, experimenta o milagre. Aleluia. Né? Sim. E aí eu queria ouvir vocês, as considerações finais. O que você vai ter para falar? Vou pedir primeiro, Ramon. Olha para a câmera, amigo. O que você, Ramon, pode dizer para alguém que talvez esteja exatamente vivendo o que você viveu? A minha palavra é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E quando a gente fala de tudo, quando a palavra diz tudo, é tudo. Todas as áreas da nossa vida se dobram diante do Senhor. Todas as nossas ausências particulares são preenchidas no grande eu sou. Então, quando a gente fala sobre entrega ao Senhor, não é entrega para qualquer pessoa, é para o autor e consumador da nossa fé. E ter a certeza de que a gente não está navegando à deriva é fundamental, porque nós podemos ver a mão de Deus se movendo através do vento, através das águas e através da embarcação. Então, quando a gente tem a vida direcionada pelo Senhor,
a gente tem uma nova perspectiva. E não te ausenta de passar por tribulações ou de lutas, mas você pode nutrir a certeza no coração de que você não está sozinho e que você vai chegar do outro lado. Isso tudo é fruto de uma base espiritual que nós cultivamos desde sempre, mas nós somos aprimorados todos os dias. Não é por mérito, não é por merecimento, tamanho cuidado, é por amor. Porque Deus nos amou. Então, ter Jesus conosco é fundamental todos os dias e a gente entrega tudo a Ele. A gente dedica tudo a Ele, com forma de adoração, com forma de gratidão e com forma de testemunho, para que você também seja inspirado através aqui da nossa história a crer que, independente da situação, o Senhor está contigo. Amém. Diante disso, o que Milagre, que eu vou falar? defina a Helenice antes e depois. Olha, E diga para a câmera lá, ó. Resiliência. Força vindo do alto céu, coragem também, busca, sabe? O caminhar com Deus não é de vez em quando, é todos os dias. É de fé em fé. E é entrega também. Entrega. A fé ela é renovada quando você respira e diz, Deus é comigo. E isso se dá na devocional, na sua manhã de cada dia. Eu não saio do meu quarto sem a minha devocional. É um relacionamento, né? É um relacionamento. É o cotidiano. Isso. Deus perto, Ele vai estar. Mas Ele não te abandona nunca. É você que sai da presença. O fato é que se você se coloca diante de Deus todos os dias, se você escolhe caminhar, tudo fica mais fácil. Então, eu vejo a resposta do meu milagre na perseverança, né? E o recomeço se dá quando você persevera. Porque sem perseverança você não consegue recomeçar. É essa palavra aqui. Uau, é isso. Que eu tenho para dizer. Gente, gratidão a vocês dois. Muito obrigada. Compartilhar um pouquinho, por ser bênção. A minha gratidão. Por nos ensinar, por nos inspirar. Sim. Isso é bom. Obrigada. Isso é igreja. Amém. Isso é igreja. Mais do que título, mais do que fazer alguma coisa. Eu confesso que eu tenho uma resistência a pensar a igreja muito como um organismo institucional apenas. Faz parte, tem que ter. Uma igreja hoje que tem isso, que tem aquilo. Amém, que bênção. Mas igreja é isso. Igreja não é empresa, não é a igreja é um lugar onde a gente encontra Amém. com o eterno. Amém. Todo dia aquilo que vocês falaram aqui. Amém. Então, minha gratidão a vocês. Amém. Escrever um livro desse negócio aqui. Obrigada. Tem mais coisa vindo aí. Gente, muito obrigado vocês que acompanharam Obrigada, a gente. Obrigado pelo privilégio. Estamos de volta. Comente aí, marca, compartilha. Ó, esse podcast hoje, meu Deus, tá especial demais. Eu estou saindo daqui diferente. Inclusive, vou terminar diferente, viu, Andrezinho? Homem das carrapetas. Feche teus olhos, você que tá aí. Eu quero orar. Porque tudo aquilo que a gente falou aqui não foi emocional, foi com um propósito. Talvez Com certeza. tudo aquilo que Helenice e Ramon viveram, perdas, crises, mas o que a gente sai daqui é com uma coisa chamada esperança e expectativa no Senhor. Feche teus olhos. Deus, eu quero te louvar, Senhor. Te louvar Sim, pela Deus. vida Amém, da Helenice, pela vida do Ramon, Sim, da Maísa também, Sim, Senhor. Deus. Muito obrigado por essa família. Eu orando por eles, agradecendo por eles. Eu agradeço por toda a família, por todos os que estão perto. A Central de Petrópolis, a Wesleyana Central de Petrópolis, Amém, a Wesleyana, Deus querido, ali em Itaipava, em Sim, Benfica, Deus. Senhor. Amém, E Deus querido. tantos Obrigada, quantos Pai. oraram, intercederam, Obrigada. Senhor. porque Deus, o Senhor é graças ao maravilhoso. Aleluia. Obrigada, meu Deus. por Muito tudo, obrigado, Deus, Senhor, teu porque nome tudo glorificado culminou para a e gente chegar a esse exaltado, tempo aqui, Senhor. esse Senhor. dia Todo aqui. tempo, Senhor. Obrigada, E a gente não tem Deus. ideia do que o Senhor vai fazer com esse podcast.
Oh, Deus, em termos de tu é alcance poderoso pra fazer e em isso. termos de mudança de Infinitamente vida, além do que te pedimos a e metanoia na vida de alguém pensamos. Amém. que está precisando tanto. Mas Sim, Deus, Pai. vai com teu espírito primeiro e Amém. que alcance, Senhor amado, vidas Sim, e que Deus. haja, de fato, mudança, relacionamento. Em nome de E Helenice Jesus. falou muito bem no finalzinho aqui, todo dia eu tenho a minha devocional. Amém. Que isso seja uma verdade para todos nós. Em nome Que de Jesus. um cultivo, Senhor, diário. Porque só com o Senhor, só contigo, Senhor, a gente consegue vencer. Amém. Amém, querido. Muito obrigado a Deus. Muito obrigado. Que Deus Sim, abençoe Deus. a cada um de nós. É a nossa oração. Em nome de Obrigada, Jesus. Amém. Gente, um beijo.